Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu ia gravar aqui Hoje eu tô improvisado aqui no carro, porque na verdade eu ia gravar do lado de fora aqui. Tentar uma paisagem bem bonita aqui, o mar aqui do lado, um ambiente bem tranquilo. Embora passe alguns carros aqui, mas o ambiente que eu tô aqui ele é bem tranquilo. E só que tá chovendo aí, toda hora começa a chover, eu tenho que gravar aqui dentro mesmo, mas não tem problema não. Hoje eu queria falar com vocês a respeito do tema da lucidez. A gente fala tanto da questão da lucidez, né? Inclusive a lucidez ela é um dos pré-requisitos para a gente poder ter as projeções astrais, as experiências extracorpóreas. E a gente fala muito de lucidez e eu queria então esmiuçar um pouco do que seria realmente essa lucidez. Na verdade, você estar lúcido não é você estar acordado. Na verdade, é você estar acordado, mas de uma forma desperta consciencialmente, no sentido de você conseguir fazer uma análise tranquila, fria e racional, independente do que esteja acontecendo. Sabe aquela pessoa assim, quando acontece alguma tragédia, alguma coisa, por exemplo, alguém passa mal, né? E na família sempre tem aquela pessoa que se desespera, que sai agindo no impulso e não consegue pensar, racionalizar de forma tranquila. E tem aquela outra que já mantém mais a calma, é mais paciente, ela consegue ter o mínimo de controle diante daquela situação ali, por mais difícil que seja a situação, por mais estressante, mas ainda assim ela consegue ter um mínimo de tranquilidade para poder pelo menos raciocinar e tomar as atitudes corretas, porque senão você acaba atropelando as coisas, sai batendo cabeça para lá e para cá e não resolve nada. A lucidez ela gira muito nessa questão, de você estar desperto, calmo, tranquilo no seu dia a dia, diante de todos os desafios que a gente enfrenta, né? A nossa vida ela é repleta de desafios, isso é comum para todo mundo, é normal, faz parte do processo. A grande diferença de uma pessoa que está lúcida para uma que não, é que ela consegue ter o mínimo de tranquilidade, de calma suficiente para analisar aquela situação que está acontecendo e não entrar naquela faixa do desespero, né, da agonia, e não começar a bater cabeça. Ela sabe que está acontecendo alguma coisa, que ela precisa tomar uma solução, dar uma solução para aquilo, mas ao mesmo tempo ela consegue se manter calma e olhar o problema de uma ótica mais de cima. Ela consegue olhar de cima o problema, mesmo estando inserida nele. Isso que é a grande dificuldade, você está inserido num problema e você não se deixa levar por essa inserção, por esse movimento de agonia, de confusão que o próprio problema ele já vai te trazer. E isso é muito difícil, isso requer muita prática no sentido de você se treinar diariamente com isso, e eu percebo que isso a gente consegue muito através de muito estudo, de muito autoconhecimento. O seu autoconhecimento é fundamental para você ter uma lucidez no seu dia a dia. Você precisa se conhecer bem, você precisa estar bem com você precisa estar em paz, o mínimo de paz interna você precisa ter. Você não pode ficar não pode ser uma pessoa agoniada, não pode ser uma pessoa que, por mais que todos nós temos problemas sim, né, de questões emocionais, a gente nunca consegue se livrar 100% das questões emocionais, mas quando você começa a ter essa lucidez e começa a praticar essa lucidez, você não se entrega de bandeja para o problema. Você não entra nessa vibração rápida da agonia, do desespero, do vitimismo. Você consegue, mesmo estando inserido lá no olho do furacão, você consegue analisar de forma mais racional e consegue tomar as atitudes devidas que você precisa tomar naquela situação. E muitas das vezes a própria situação, naquele momento você não vai poder fazer nada. E aí que entra a lucidez de forma mais forte ainda. Você estar presente sempre no agora, você está sempre presente em você, no agora, observando tudo que está acontecendo, o que você pode fazer naquele momento para dar uma solução para aquela situação. Você pode fazer alguma coisa agora para resolver aquilo ali ou amenizar? Posso. O que eu posso fazer? Poxa, eu posso fazer isso e isso. Não vai resolver o problema 100%, mas ele vai dar uma amenizada, né? Vai colocar ali mais ou menos no eixo. Tudo bem, então eu vou de forma tranquila e faço. Agora, posso fazer? Não posso fazer nada. E é o que muitas pessoas fazem, é se entregar
ao problema, à situação, à agonia, e deixar aquilo começar a transformar o mundo interno dela num verdadeiro furacão. E aquilo começa a corroer o mental dela, o emocional, e ela entra naquele espiral de desespero, porque ela não consegue ter essa calma, e já começa logo a ansiedade também, projetando coisas para o futuro, e ao mesmo tempo ela começa até de repente trazer coisas do passado que possam estar agoniando ela, que esteja alguma relação com que tenha alguma relação com esse problema ou não. Então, quer dizer, a pessoa acaba se descontrolando de vez, ela acaba se desequilibrando. E para você voltar para o seu equilíbrio novamente é mais difícil depois que você está perdido. E a gente acostuma a viver desequilibrado. Nós somos analfabetos emocionais, porque nós não nos conhecemos. Isso é isso que explica a quantidade de pessoas desequilibradas que existem por aí, né? Pessoas que agem no impulso, que estão estouradas, estressadas. Isso tudo são os desafios do dia a dia que vão minando a gente. E como a gente não tem esse conhecimento e a gente não pratica essa calma, essa lucidez diária, a gente se perde no processo, a gente fica ali nesse ciclo de analfabetismo emocional. A gente reage sempre no instinto, sempre no impulso. E sempre que a gente age dessa forma, a gente não consegue racionalizar. E não racionalizando, a gente não consegue manter uma lucidez diante dos desafios. Porque normalmente os maiores desafios eles aparecem do nada. Quando a gente não está esperando que surja aquela coisa ali, que é nesse momento que você precisa colocar em prática tudo aquilo que você vem trabalhando a sua vida inteira. Por isso que é importante a gente cuidar sempre do nosso emocional, do nosso autoconhecimento, a gente se autoterapiar todos os dias, que é a gente parar e conversar com a gente mesmo todos os dias, ver o que está acontecendo, por que está acontecendo, por que chegou nesse ponto, o que você pode fazer para não deixar que chegue a esse ponto, e também, já que chegou, o que você pode fazer para minimizar isso e consertar. Então isso é um trabalho diário que a gente precisa fazer, mas que pouquíssimas pessoas fazem, né? E trazendo para o nosso lado espiritual, da espiritualidade, é fundamental você ter esse controle, essa tranquilidade, porque até você conseguindo manter esse mínimo de lucidez na maior parte do seu dia, você até se sutiliza, você fica mais sutil, as suas energias produzidas diariamente são mais sutis. E isso, querendo ou não, te aproxima cada vez mais dos mentores, dos seus amigos espirituais, porque você está numa frequência mais sutil de energia. Isso facilita até as intuições chegarem, né? O contato com o mundo espiritual. Quando a gente está nesse furacão, nessa coisa agoniante, nessa agonia, a gente está muito denso e a gente não consegue enxergar respostas. Por isso que é muito comum a gente ver em várias linhas de ensinamento que a resposta está dentro da gente, justamente por causa disso. Para a gente acessar essa resposta que a gente precisa ter um mínimo de lucidez ali. Que a lucidez ela vai ter a calma, vai ter a tranquilidade, você vai estar racional, você vai estar ativo. Então é como se você estivesse sempre com o seu radar ali ligado, sempre monitorando tudo que está acontecendo, não ignorando, os problemas vão continuar, você vai perceber que o seu radar vai pegar muito desafio, mas você vai estar preparado para poder lidar com ele. Ele não vai chegar de surpresa para você e causar um estrago maior. Então isso que eu digo de você manter a lucidez, é você estar o dia todo vigilante da situação, de tudo que acontece com a sua vida. E consequentemente, você conseguindo se manter nessa condição maior parte do dia, é óbvio que em alguns momentos você vai acabar se perdendo no dia a dia, com os desafios. Inclusive, teve uma pessoa gritando aqui na rua, né? Isso poderia me desconcentrar, me trazer algum certo de incômodo, mas eu tenho que manter a calma e entender que a pessoa que está gritando ali, ela tem o direito de gritar, mesmo que isso me atrapalhe, me incomode, mas eu não posso chegar aqui, revidar, abrir a janela aqui e começar a xingar a pessoa. Fulano, estou gravando aqui, seu filho disso. Não posso. A gente tem que entender o outro, por que o outro está assim. A gente precisa entender que a maioria das pessoas andam por aí machucadas, e pessoas machucadas elas machucam os outros, até de forma inconsciente. Então, quando a gente começa a mudar esse olhar e trazer essa lucidez para a nossa vida, a gente consegue melhorar até a nossa relação com o outro, a percepção do outro. Você passa a entender mais por que o outro está agoniado dessa forma. Ele deve ter um problema grande dentro dele ali para ele estar agindo dessa forma. Porque eu não acredito que ninguém machuque ninguém a troco de nada. Para uma pessoa te ofender, te machucar, te desrespeitar, porque ela tem uma dor muito grande dentro dela que ela não consegue dar conta, ou ela não parou para dar conta ainda.
Então a gente precisa também entender essas coisas, né? Então isso tudo a lucidez traz pra gente. A lucidez traz uma maturidade, né? Você consegue se relacionar melhor com tudo que acontece, não fica mais refém desse grande desequilíbrio que a gente vive aqui. Mas poucas pessoas fazem isso, né? Poucas pessoas, e eu sei, porque eu também já fui desequilibrado assim. Não que eu seja perfeito, longe disso. Nunca vou ser perfeito, mas eu diariamente procuro sempre trabalhar essa questão da lucidez. E tem momentos sim que eu percebo que eu estou perdendo, e aí opa, peraí, estou me perdendo aqui em algum ponto, eu preciso, né, voltar a minha atenção aqui. Isso é um trabalho diário, é todo dia, construindo um pouquinho todo dia, e aos poucos você começa a entrar numa magnética automatizada de você estar sempre prestando atenção em tudo. Ainda assim vão vir os desafios, vão vir os momentos de mais que você não vai conseguir manter, mas eles vão ser mínimos diante daquilo que a gente vivia. Então a lucidez ela é importantíssima nessa questão, e óbvio, aí fora do corpo também, a mesma lucidez que você tem aqui, você carrega para fora do corpo, né? Muitas pessoas pensam que na projeção astral elas querem ficar lúcidas do lado de fora e achando que lá elas vão trazer algum tipo de consciência maior para cá para melhorar a vida aqui. Não, é o contrário. Você precisa começar aqui, seu movimento aqui. A verdadeira projeção astral ela começa aqui na vida física, no seu dia a dia, quando você está acordado e consciente. Que quando você sair do corpo, você vai levar a consciência que você tem aqui para lá e não de lá para cá. Então é importante que todas, independente se você quer fazer projeção astral ou não, isso eu só coloquei isso aqui como só um complemento, mas esse movimento da gente trabalhar a nossa lucidez diariamente, isso é importantíssimo, isso é autoconhecimento, né? E você vai perceber que aos poucos você vai se limpando dessa carga, dessa casca negativa e grossa que a gente carrega o tempo todo. A gente não sabe disso, a gente só começa a perceber quando a gente começa a mudar. E aí você olha para trás e você vê, caramba, quanta tranqueira que eu carregava em mim e que hoje já não carrego. Hoje eu já consigo olhar de uma forma diferente, já consigo lidar com essa coisa de forma diferente, não deixando aquilo ficar acumulado dentro de você, dentro do seu campo ali. A situação chega, você logo dá uma solução para aquilo ali. E para aquelas soluções que requer um pouco mais de tempo, que você não pode solucionar agora, você consegue fazer um outro olhar e não deixa que aquilo fique te minando o tempo todo como ficava antes. Então, a lucidez, no meu ponto de vista, ela é muito isso, é você trabalhar diariamente o seu autoconhecimento, e isso te traz uma maturidade muito grande, não no sentido de você se achar melhor do que o outro, lógico que não é isso, é de você conseguir compreender o outro. Você percebe que o outro age daquela forma porque ele tem uma dificuldade e você respeita isso. Você não condena isso nele, você não julga ele. Você acaba respeitando e de repente até conseguindo ajudar ele de alguma forma. Então é importante a gente trabalhar nossa lucidez diariamente, diante dos desafios que vão ocorrer o tempo todo. Assim como eu estou gravando aqui agora. Várias coisas estão acontecendo aqui que eu poderia ficar chateado, me irritar, mas não, é assim que funciona. Se eu estou aqui é porque eu estou sujeito a isso também. Isso que a gente precisa entender. Então, trabalhe a sua lucidez. Isso se dá muito através de estudo. Busque bons conteúdos de comportamento humano, de parte de autoconhecimento, de parte de espiritualidade também, que é importante. Isso te dá uma visão muito bacana, que aos poucos a gente começa a fazer essa mudança dentro da gente, tá bom? Então essa foi a ideia que eu quis compartilhar com vocês. Hoje é uma pena que eu não posso mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vai ficar meio escuro. Ó, mas dá para ver, né? O mar, tranquilidade. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa estar sempre com o nosso... Imagina que a gente é um grande lago. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Aproveitando aqui a inspiração do mar aqui, me vê esse exemplo novamente. Imagina que a gente é um grande lago e que na superfície é a nossa vida, é o nosso dia a dia. E lá no profundo desse lago é o nosso interno, que é um lugar sagrado que ninguém pode ter acesso, no sentido de estabilizar você. Quando a gente pega uma pedrinha e a gente joga nesse lago, é normal que aconteçam aquelas reverberações de ondas. Isso são os desafios do dia a dia. São as pedrinhas que
vão caindo no nosso laguinho e vai fazendo aquela ondinha. Mas a gente não pode deixar que essa pedra ela chegue tão fundo ao ponto de bagunçar o fundo do lago. Quando a gente está com a pedrinha no lago, ela só faz aquela interferência na superfície do lago, mas lá na profundeza dele, ele está calmo e sereno. Isso que nós precisamos trabalhar diariamente. A gente sabe que várias pedras vão cair no nosso laguinho, mas que lá no fundo, que é o lugar sagrado, que só você tem acesso, que ninguém pode entrar, você está calmo e tranquilo. Lá na superfície, o vento vai bater, a pedra vai cair, as ondas vão se formar, mas você sabe que lá no seu interior, lá dentro, no fundinho, aquilo está calmo, sereno e tranquilo. Então é isso que a gente precisa trabalhar diariamente para a gente conseguir a nossa lucidez e assim a gente conseguir melhorar um pouco a nossa condição de vida nesse grande desequilíbrio que a gente vive nesse nosso planetinha azul, tá bom? Então eu fico por aqui. Essa foi a reflexão que eu quis conversar com vocês. Deixa aqui nos comentários se você quiser sugerir algum tema para a gente debater, fazer uma ótica com a espiritualidade também. Deixa aqui no tema e vamos conversar, vamos acalmar. É importante a gente manter a nossa lucidez, é importante a gente trabalhar diariamente, porque assim a gente está contribuindo para uma melhora coletiva, tá bom? Tudo de bom para você e até a próxima. Tchau, tchau.